1 Coríntios, capítulo 3. E vamos encerrar a sequência de mensagens do aniversário da igreja. Obrigado, Luiz. Na sexta-feira nós vimos que temos que plantar. No sábado nós vimos que temos que regar. Domingo nós vimos que temos que crescer. E agora temos que dar glória a Deus. É o que diz o texto aí. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Quando a gente fala de crescimento na igreja, e esse texto diz que é Deus quem dá o crescimento, a gente às vezes é tentado a achar que o Deus que dá o crescimento sozinho. Deus faz tudo. Ora, então se é Deus que dá o crescimento, vamos ficar em casa, dormindo, vendo Netflix, passeando, fazendo qualquer coisa da vida, que afinal de contas, se é Deus que dá o crescimento, não há o que possamos fazer para crescer. E aí qual é o equívoco? É ler que Deus dá o crescimento antes de ler que foi Paulo que plantou e foi Apolo que regou. Notem bem, é assim que começa o versículo 6. Paulo está escrevendo a carta, então ele está dizendo, eu plantei. Não foi Deus que plantou, você está lendo aí comigo? Foi Paulo. Ele diz, Apolo regou. Não foi Deus quem regou, foi Apolo. E Deus deu o crescimento. Então, nós devemos dar sempre toda a glória a Deus. Mas Deus escolheu usar o Paulo e o Apolo para a igreja de Corinto. Como eu disse domingo, a gente não tem direito de achar que somos alguma coisa porque plantamos ou regamos. Não somos nada. A glória é sempre de Deus. Mas não é que Deus deixou para a gente plantar e para a gente regar. Portanto, a gente precisa ler esse texto na ordem que ele está escrito. E ele está escrito assim. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Então, note bem que Paulo está escrevendo para uma comunidade que ele considera carnal, infantil, pirracenta, birrenta, egoísta, ciumenta, né? Brigona. Assim era a igreja de Corinto. E aí ele diz, vocês são ciumentos, vocês são brigões. Será que isso não mostra que vocês são carnais e infantis? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, aí ele está dizendo, vocês são tão carnais e tão infantis, que vocês fizeram exatamente o que carnais e infantis fazem. Vocês se dividiram em panelinhas.
Pior do que formar a panelinha é botar tampa nela. Até rimou, né? Ficou um jogo de palavras bonito, né? Pior do que fazer a panela é botar tampa nela. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Não é todo mundo servo de Deus? Paulo começou, Apolo deu continuidade. Mas o Paulo morreu, o Apolo morreu, e aí? E quem mantém a igreja é Deus, que é o seu dono. E aí ele conclui esse primeiro tópico da carnalidade, da infantilidade da igreja de Corinto. Ele conclui com essas perguntas, né, retóricas. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eu plantei, como quem diz. O Paulo é só o que plantou. Apolo é só o que regou. Então me parece que a tese de Paulo é dizer que sem Deus não vale a pena plantar. Sem Deus não vale a pena regar. Mas sem plantar e sem regar, Deus não tem como dar o crescimento. Ele está usando essa figura da agricultura, que as crianças tiveram a ministração com isso, né? Um feijãozinho e tal e tal. Então o Paulo plantou. Na figura da agricultura, o Paulo botou a semente na terra. E aí a semente abriu, começou a brotar. E aí o Apolo regou, porque para a planta crescer, precisa de água. Mas é Deus que deu o crescimento, porque quem colocou dentro daquela semente, e aí eu não sei como que chama, talvez minha esposa saiba, que é bióloga, talvez minha mãe saiba, se estiver assistindo aí. O que é que tem dentro de uma semente? É o código genético? Como é que chama? O que tem dentro da semente que faz ela brotar e crescer e virar uma árvore daquela mesma espécie, que vai produzir frutos que tenham sementes com aquele mesmo código genético. É isso? O que Paulo está dizendo é: não adianta jogar a semente na terra, não adianta jogar água em cima dessa semente, se dentro dela não tiver o código genético de que ela vai crescer. Quem botou isso na semente foi Deus, não foi a gente. A gente não controla isso. Assim como a gente não controla o quanto uma pessoa vai crescer. Eu já conheci gente que os pais têm 1,60 m e o menino tem 1,90 m. E eu já conheci gente que os pais têm 1,90 m e o menino tem 1,60 m. Quem é que controla isso? Não adianta. Não dá para alterar o código genético, de onde que aquele menino puxou a altura que ele vai ter. Pode ser dos pais, mas pode ser do vô, do bisavô, não sei lá de onde que veio. Não tem uma regra. Senão, todos os filhos do mesmo pai e da mesma mãe teriam a mesma altura, e não é assim. Pedro e Elísia, vocês têm 4 meninos. Os 2 que são gêmeos, eles têm exatamente a mesma altura?
Vocês sabem dizer? O Regis é um pouquinho mais alto. Gêmeos idênticos. Não tem a mesma altura. Quanto mais o Ricardo e o Rodrigo. E tadinho, o Rodrigo ainda ficou o mais baixinho de todos, né? Agora, todos eles são mais altos que vocês, né? Olha aí. Como é que explica isso? Portanto, o que Paulo está dizendo para essa igreja, usando essa figura da agricultura, é: quando a gente planta, a gente tem a esperança de que vai frutificar, mas ninguém consegue dizer quanto fruto vai dar a partir daquela semente. Não tem como. Não tem como saber quantas goiabas vai dar num pé. Não tem como saber quantas uvas vão dar naquela parreira. Sem falar que a semente da melancia é desse tamanhozinho. E a melancia é desse tamanhozão. E a partir daquela sementinha da melancia, deu o pé de melancia, que deu várias melancias grandonas. Como é que pode aquele monte de melancia grandona e estava contido dentro daquela sementinha pequenininha? Isso é tudo um mistério para nós. Todas as melancias terão o mesmo tamanho? Todas terão a mesma doçura? O mesmo formato? Também dessa forma, ó, minha mãe está dizendo aqui, ó, isso é o código genético mesmo. DNA, foi Deus mesmo que fez, é perfeito demais para ser feito por homens. Pensa numa bióloga crente. Não posso rir. Quantas pessoas vão converter na história de uma igreja? Ninguém tem como saber isso. O quanto cada igreja pode crescer? Ninguém tem como saber disso. Eu conheço igrejas que estão em lugares que têm 30, 40, 50, 100 mil habitantes e elas não passam de 100 pessoas. E eu conheço igrejas que estão em lugares de 2.000 habitantes e elas têm mais de 1.000 membros. Mas, apesar de toda essa verdade, também é verdade que se não plantar e não regar, não tem de onde Deus dá o crescimento. Então eu vou pegar uma semente, vou jogar aqui, aí o Eduardo vai vir, vai jogar água em cima dessa semente, e nós vamos embora. E daqui a alguns anos vai ter uma árvore aqui de alguma coisa da semente que eu coloquei. Não vai. Por que não vai? Porque não é o ambiente correto de jogar a semente. Ela vai secar e vai morrer. Percebe? Eu vou deixar uma semente aqui, ó. Botar uma semente aqui dentro dessa caixa de som. E vai nascer aqui alguma coisa. Não vai. Da mesma forma que a gente olha algumas paredes, eu não sei você, mas às vezes eu fico intrigado com isso. Principalmente quando é na rua. Aqui em São Paulo, então, é uma parede de concreto. Do nada, uma plantinha. Já viu isso? Aí, o pessoal que estudou mais que eu perguntei, como é que pode, no meio de um concreto daquele ali, sair uma semente? Aí o cara fala, é porque na hora de fazer aquele concreto, na areia que misturou com o cimento, veio lá uma plantinha, uma sementinha, com a água que jogou para fazer o cimento, aquilo ficou ali incubado e depois brotou, cresceu. Então existem situações que, mesmo sendo completamente adversas, a vida dá um jeito de crescer.
Ou seja, tudo isso é um grande mistério. Às vezes você prepara a terra boa, com adubo bom, com a água boa, com o clima bom, você planta e o negócio não frutifica. Aí do meio de um concreto, pá! Como é que pode? Então Paulo está... Dona Jo dando aula aqui. Síntese proteica. Os cromossomos definem na meiose. As características nunca serão iguais, pois define junto com as características dos estereótipos. Tem de nada. Uma vez um menino perguntou para mim, ele entrou na universidade e descobriu que a universidade é dividida em áreas de conhecimento. Aí ele, pastor, teologia é de qual área? É humanas? Eu falei, é de bíblicas. Então eu não entendo nada desse negócio. Os meninos estão até compartilhando aí. Dona Jo é fera nesse negócio de botânica. Ô, gente, Paulo está dizendo assim, eu plantei em Corinto, o Apolo regou em Corinto, está aí essa igreja em Corinto. Só que eu também plantei em outros lugares. Teve gente que regou em outros lugares. E nunca vai ser igual. Porque aí em Corinto vocês não param de brigar. Com ciúme um do outro. Confusão, botando um ao outro na justiça. Fazendo panelinha. E aí lá em Éfeso, lá em Tessalônica, e lá em não sei onde. Em cada lugar é de um jeito, embora a semente tenha sido a mesma e o semeador tenha sido o mesmo. Por que você lê Corinto e aquela igreja tem algumas... Eu ia usar uma palavra, mas estou procurando outra. Eu ia usar especificidades. Mas aí também vai virar igual a aula da Dona Jo aqui. Aquela igreja tinha algumas peculiaridades, algumas características singulares que só tinha ali. E lá na outra tem algumas que só tem lá na outra. E assim. Da mesma forma que nós, do mesmo pai, da mesma mãe, é tudo diferente. Mesmo sendo gêmeos idênticos, é diferente, um é mais alto que o outro, um ficou mais gordo que o outro, um fez outras coisas diferentes do outro, gêmeos idênticos. Idênticos. E ao mesmo tempo, tão diferentes um do outro. Por isso que nesse assunto de crescer e de crer para frutificar, a gente precisa se lembrar dessa verdade misteriosa. E só Deus sabe o que é que vai produzir diante de cada semente. Não tem como, a gente não controla isso. De forma que, como a gente não controla, a gente também não pode comparar. Pessoas que nasceram no mesmo dia, no mesmo ano, moram no mesmo bairro, estudaram na mesma escola, comeram mais ou menos da mesma comida, usaram mais ou menos as mesmas roupas, tiveram mais ou menos a mesma educação. Como que deu pessoas tão diferentes uma da outra? É o mistério da vida, que está dentro de uma semente, mas também está dentro do ser humano. Não tem como prever. O pai bom, a mãe boa, o menino, um desastre. Não tem como prever. Eu me lembro de uma senhora que já era casada, mas não era idosa. E ela tinha um filho. Pensa num menino bom. Pensa num menino bom. E nós tínhamos tudo mais ou menos a mesma idade.
E os nossos meninos não eram nada bom igual dela. E ela que, vocês não sabem criar filhos. Porque eu faço assim, 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 de tal jeito. Por isso que meu filho é assim, educado, estudioso, maravilhoso. Porque eu criei assim, 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 assim. E a gente ficava tudo humilhado, falando, realmente a gente não sabe criar filho mesmo não. Como é que pode os meninos nossos tudo desgrenhados e o menino dela todo bonitinho? Olha que coisa linda, gente. Não tem um fio de cabelo fora do lugar esse menino? E os nossos passando embaixo dos bancos, saindo lá na frente, pendurando no ventilador, rodando. De meu Deus, nós não sabemos criar filho. Aí, ela engravidou do segundo. Mas pensa no prazer. O segundo veio da pá virada, meu filho. Mas veio virado no giraia mesmo. O menino doido, elétrico e blá! E ela endoidava e a gente, engraçado, né? Perdeu a mão de como é que cria filho? Esqueceu como é que cria? Você não faz com ele igual fazia com o outro, não? Faço. E por que não deu o mesmo resultado? Eu não sei. Está vendo, minha filha, como é que não é nós que controla? Portanto, se a gente não consegue controlar o que está dentro do nosso ambiente, que sai de dentro de nós, que convive com a gente o tempo inteiro, como que a gente vai controlar tudo? Não tem controle de nada. Nenhum de nós tem controle de nada. Não tem. Não tem. Quem pode afirmar que vai sair e vai chegar lá no lugar? Que vai deitar e vai acordar no dia seguinte? Que vai acontecer tudo conforme foi planejado? Ninguém tem esse controle. Portanto, o que Paulo está dizendo é, se a gente não controla uma semente, como é que a gente controla a vida toda? Então, qual é o nosso papel nesse negócio? Plantar e regar. Plantar e regar. Plantar e regar. Plantar e regar. Então se a gente plantar muito, a gente colhe muito? Talvez. Por quê? Porque a gente não controla. Pode vir um vento, pode vir uma tempestade, pode vir um negócio e acabar com a colheita toda. Ninguém controla. Então quer dizer que se a gente regar muito... Fala, Ricardo. O Ricardo está dizendo que tem uma música que o cara fala que sabemos o que faz as flores crescerem, mas não sabemos por quê. Então quer dizer que se plantar muito vai colher muito? Não sei, depende. Não dá para ter certeza. E se a gente regar muito, também não dá para ter certeza. Pode ser que a gente plante muito, pode ser que a gente regue muito e não colha nada. Pode ser, por quê? Porque não está no nosso controle. Agora a gente pode plantar pouco, regar pouco, e por alguma condição do ambiente, ter uma colheita gigantesca. Quem explica? Não explica. É um mistério da vida. Vida de uma plantinha e vida de um ser humano. Então parece que a conclusão dessa reflexão toda é, bom, se a gente não tem o controle, então para que a gente vai fazer? Para que regar?
para que plantar, se não está no nosso controle? É por causa dessa verdade, que é misteriosa, mas é imutável. Só vai crescer, só vai ter a possibilidade de crescer, se houver plantio e regadura. Se não, não tem de onde Deus fazer crescer. Porque tem que ter o tal do código genético, que é o que vai fazer crescer. Então não tem como dar terra e água virar planta, não tem como. Por quê? Porque tem que ter a semente. Mas só semente e terra também pode ser que não dê. Percebe? Tem que ter a semente, tem que ter a água e tem que ter a terra. E tem que ter uma série de fatores que vão cooperar para que o crescimento aconteça. Qual é a conclusão mais inteligente que a gente pode chegar diante desse texto e dessa verdade? Se eu não controlo o crescimento, eu posso controlar a semeadura e a regadura e a qualidade do solo. Se não está no meu controle o crescimento, está no meu controle a semeadura. Pode ser que eu plante muito e não colha nada, pode, mas eu jamais colherei muito não tendo plantado nada. De forma que é essa verdade que Paulo está aqui sendo inspirado e usado por Deus para revelar para nós. Deus precisa que a semente seja lançada, seja regada, no ambiente propício para promover o crescimento. Portanto, até o crescimento é a nossa parte do processo. Daí para lá é a parte de Deus no processo. Mas Deus nunca dará uma grande colheita para quem não semeou nada. Pode ser que a gente semeie muito e não colha nada, mas a gente nunca vai colher muito não tendo semeado nada. Portanto, o que Paulo está dizendo é: já que o que está no nosso controle é a semeadura e a regadura, então vamos semear o máximo possível, vamos regar o máximo possível, porque aí a gente vai dar a Deus o que Ele precisa para dar uma colheita abundante. E isso vale para a vida individual, vale para escola, vale para trabalho, vale para as áreas da nossa vida individual. Pode ser que a gente plante muito e não colha nada, mas a gente nunca vai colher muito não tendo plantado nada. E a gente precisa crescer como indivíduos nas diversas áreas da nossa vida. Precisamos crescer em estatura, graça, sabedoria, crescer na área acadêmica, crescer na área profissional, crescer na área social, relacional, crescer, expandir, progredir, amadurecer, para a gente não ser como os coríntios, que eram infantis, pequenininhos. A igreja de Corinto não cresceu o quanto deveria, por quê? Porque eles queriam ficar infantil, carnais, cheio de briga, ciúme e panelinha. Então a gente precisa aplicar esses princípios na nossa vida como indivíduos, também na nossa vida como família. A gente pode plantar muito e não colher nada, mas nunca iremos colher muito não tendo plantado nada. Então, se a gente não está gostando da colheita, a gente tem que refletir sobre a semeadura que estamos fazendo. Porque não dá, irmão, não dá para você chegar aqui agora, não gostar do que você está vivendo e falar: eita, espera aí que eu vou mudar a semente ali, porque eu semeei lá e estou colhendo isso, eu não queria ter colhido isso, deixa eu mudar a semente aqui agora. Não dá, a semente que você botar aqui agora, você vai colher lá na frente, agora você está colhendo lá de trás. Porque entre o plantio e a colheita, tem um processo que exige tempo. E cada semente tem um tempo próprio para brotar, para crescer e para frutificar. Não é no nosso tempo,
é no tempo da semente. E a gente nunca vai colher diferente do que plantou. Irmão, não tem jeito, quem planta melancia só vai ter. Pode não colher melancia nenhuma, mas se colher, é só melancia. Tem para onde correr. Portanto, se não estamos satisfeitos com a colheita, é porque lá atrás nós semeamos mal. O que a gente vai fazer? É a vida mesmo, não tem como controlar, vamos chutar o balde, pisar na jaca, seja o que Deus quiser. Não. Então vamos pelo menos, se é o que está no nosso controle é a semeadura e a regadura, então nós vamos semear e regar decentemente, para que no próximo ciclo a gente venha ter uma colheita melhor. Só que a gente está num tempo muito imediatista, fast food. O texto não pode ser grande, o vídeo não pode ser grande, a conversa não pode ser longa, é tudo muito rápido. Então, esperar para colher é um negócio que a gente não pensa, mas o tempo vai passar. Se a gente semear ou não, vai passar de qualquer jeito. Quem semeou pode, depois de ter passado o tempo necessário, não colher nada. Mas quem não semeou nada, não vai colher nada. Então, entre a certeza de não colher nada por não ter semeado nada, é melhor trocar pela dúvida de ter semeado muito e ter a possibilidade de colher muito. Porque se não plantar nada, é uma certeza, não vai colher nada. Se plantar muito, é uma possibilidade, pode colher muito. Eu prefiro trocar a certeza do fracasso pela possibilidade do sucesso. Sem deixar de lembrar que pode não dar nada. Mas pelo menos, semeando muito, tem uma possibilidade. Eu me lembro um momento da nossa vida que a gente estava bem apertado. Na verdade, vivendo no Brasil do jeito que a gente vive, a gente não tem um tempo que não está apertado, né? É que tem alguns momentos que a gente não está estrangulado. Apertado a gente sempre está, louvado seja Deus. Esses dias eu pregando na igreja, eu não lembro onde é que foi. E aí, meu filho, você tá bom? O menino recebendo assim na porta da igreja. Tá bom, meu filho? Ele, tô bom, pastor? Tô igual sardinha. Que isso, rapaz? Tô apertado, mas tô no óleo. Uns anos atrás eu ouvi de um menino a outra. Como é que tá, meu filho? Tô igual pastel de rodoviária. Pouca carne, muito óleo. Os crentes, né? Esse evangeliquez, só nós que entende isso. A gente estava num momento apertado. E tinha um menino que congregava com a gente que estava estrangulado. Você sabe quem cuida do dinheiro lá em casa é a dona Ana. E aí já era última semana do mês, naquele tempo que o dinheiro ainda circulava de papel. E eu estava indo levar ela na escola, parei no posto para abastecer. Aí veio aquele menino estrangulado, congregava com a gente. E aí, Manuzão, beleza? Eu, beleza. Rapaz, aí contou mais uma história triste. Estou precisando de R$50. Depois de contar a história triste. Aí eu abri minha carteira. Eu nem olhei para o lado. E eu peguei o último que tinha. Então, meu filho, vai resolver a sua vida. Eu nem tinha olhado e eu já senti, porque cresceu uma tromba assim, ó, e bateu em mim a ponta da tromba. Eu falei, eita, já era. Liguei o carro e vamos embora. E dona Ana aqui, ó. Falei, minha filha, fica assim, não, é semeadura. Aí ela, pois é. Eu só não vejo a tal da colheita.
É semente, 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 semente. Meu Deus! Quando é? É porque a colheita não é uma certeza, é uma possibilidade. Mas no que depender de nós, vamos semear. Já reparou que a promessa bíblica não é aquele que semear muito vai colher muito? A promessa bíblica é: não faltará semente ao que semeia. Não é que não faltará colheita, não faltará semente. E aí nós fomos embora. Significa que está na hora de acabar. E nós temos que ouvir a Fátima ainda. Aí, deixei ela na escola com essa última frase que ela falou: é muita semente para pouca colheita. E na hora certa vem, minha filha. Aí eu voltei. Uma família congregava com a gente, que eu sabia que acordavam cedo também. Parei lá e já fui logo tomar um café com aquela família e tal, e bater um papo. Daqui a pouco toca meu telefone, não reconheci o número, atendi. É o Manu? Sou eu. Ô Manu, aqui é a fulana de tal. Eu tô com um negócio aqui para te entregar, onde é que eu posso te encontrar? Eu falei: eu moro aqui em tal lugar. E eu tô perto aqui, fazendo uma visita. Eu sei onde é. Ali do lado da padaria, ok. Então eu tô indo para lá. Você pode me encontrar lá? Eu quero te entregar um negócio. Tá bom. Despedi da família, tá? E fui descendo devagarzinho para ir lá para casa. Quando eu cheguei, a mulher já estava dentro de um carro novo. Eu nem sabia que modelo de carro era aquele. Um carro gigante, bonito, lindo. E aí eu olhei e falei: esse carro não é daqui, né? Deve ser. Aí eu abri o portão, guardei meu golzinho quadrado, aleluia. E fui lá e: oi, bom dia. Aí ela baixou o vidro, né? Eu falei: pois não. Ela: então, mano, é o seguinte, foi você que pregou naquele congresso lá semana passada, né, em tal lugar? Fui eu. Então, tinha um sobrinho meu lá, e Deus usou você para trazer ele de volta, porque ele estava longe de Deus, longe da igreja, longe da família. Falei: amém, glória a Deus, coisa boa. E aí ele chegou em casa muito empolgado, depois do congresso, contando tudo que tinha acontecido e tal, e a gente ficou muito feliz. E aí ontem, eu acordei de madrugada com a sede, fui na cozinha beber água, minha mãe estava lá. Aí eu tomei um susto: ai mãe, o que você está fazendo aqui? Ai minha filha, eu perdi o sono, não estou conseguindo dormir. Aí vim aqui beber uma água e comecei a orar por aquele menino lá que pregou no congresso. Como é que é o nome dele mesmo? Eu não sei, mãe, é um nome diferente. Eles chamam ele de Manu. Não sei se é o nome dele não. Pois é, me deu uma vontade de orar por ele, agradecer a Deus que Deus usou ele para trazer o fulano de volta, neto dela. E enquanto eu orava, Deus colocou um negócio no meu coração. Mãe, o que foi? Temos que dar um presente a ele. Deus usou a vida dele para abençoar a nossa família. O que será que ele está precisando? Mãe, não sei, como é que eu vou saber da vida do homem? Então já sei o que a gente pode fazer. Vamos dar um dinheiro e ele compra o que ele precisar. Beleza, mãe. Você pensou em quanto? Eu pensei em X. Então eu vou completar com mais Y e nós damos para ele. Amém. Aí a dona me contou essa história e pegou um livro. Só que ela não falou do dinheiro, ela falou do presente só. E ela me deu aquele livro.
Era um livro que eu não tinha, eu olhei, um autor que eu gostava, muito obrigado, tá. Enquanto eu estava ali conversando com ela, Ana Paula chegou, subiu e começou a fazer o almoço. E eu terminei de conversar com ela, e ela falou, isso aqui é o que eu e minha mãe decidimos te dar de presente. Eu falei, muito obrigado. Peguei o livro e achei que era um livro. E ele estava embrulhadinho assim, com um negócio transparente, dava para ver que era um livro. Eu olhei, a sacolinha bonitinha de presente. Aí eu falei, ganhei um livro. Na hora minha cabeça fez a associação, tá vendo? Ó, um livro desse aqui custa mais ou menos uns 50 conto. É os 50 conto que eu acabei de dar para o menino lá hoje cedo. Pronto. Olha que colheita imediata. Aí eu subi todo feliz. Ana Paula fazendo comida, eu falei, olha aí, ó. Tá vendo? Você falou que não tem colheita, aqui, ó. Ganhei um livro. Ela é? Na hora que o Manuzinho tiver com fome, você vai na padaria e dá o livro lá. Dona Ana é bruta. Aí eu falei, que isso, minha filha? Faz isso não. Olha que livro top. Aí fui abrindo o saquinho, tirando o livro, e eu já estava satisfeito com o livro. Quando eu fui abrir o livro, fez puf. Pulou um negócio de dentro do livro assim. Era um envelope cheio de nota de 100. Mas era muita nota de 100. Não, você não está entendendo, era muita. Era muita mesmo. Eu achei que o livro era grossão, não era. Era só o dinheiro que estava dentro. O livro mesmo era fininho. Eu falei, meu Deus. Era equivalente em torno de 5 meses de salário meu. Então quer dizer que toda vez que eu ajudei alguém com 50 reais, eu recebi um envelope cheio de nota de 100? Nem sempre. A gente não controla isso. Mas certamente, se eu não tivesse semeado nada, eu não teria colhido nada. Portanto, o que a gente precisa aprender sobre esse assunto e crer, esse negócio precisa entrar na gente como verdade eterna e absoluta. Se eu só vou colher o que eu plantar, porque Deus só pode fazer crescer em cima daquilo que eu semear e regar. A glória é sempre de Deus, mas Deus nunca será glorificado a partir de alguém que nunca semeou nada. Porque quem não semeia nada não colhe nada, e quem não colhe nada não tem como dar glória a Deus. Então, na nossa vida particular, individual, a gente precisa definir o que é que eu quero colher. E você precisa, para ontem, começar a plantar aquilo. Que a gente só colhe o que planta. Eu queria ter uma colheita de carinho. Queria que todo mundo me tratasse com carinho. Queria receber abraço toda hora. Queria receber mensagem carinhosa toda hora. Queria receber muito carinho. O que é que você tem que plantar? Eu tenho certeza que se você não plantar carinho nenhum, você nunca vai colher carinho nenhum. Pode ser que você plante muito carinho e não colha nada. Mas você só tem a possibilidade de colher carinho se você semear e regar em carinho. Senão não tem como. Então pensa aí o que você quer e começa a semear. E depois do tempo hábil para aquilo brotar e frutificar, você pula na bênção. Depende de Deus. A glória é sempre de Deus. A glória é toda de Deus. Mas se a gente não plantar nada, Deus não pode crescer. Como é que Deus vai fazer crescer uma semente que nunca foi plantada? Por isso que Paulo diz nesse mesmo capítulo
que nós somos cooperadores. É Deus quem opera, mas a gente coopera, opera junto. Eu planto, eu rego e Deus dá o crescimento. Deus não vai plantar, irmão. Sabe por quê? Porque Ele já plantou. Ele tinha um filho e fez dele uma semente e plantou ele na terra. E usando a metáfora bíblica, esse filho plantado lá em Belém virou um pé de uva gigantesco. E um dos galhos desse pé de uva chegou aqui no Itaim Paulista, 2000 anos depois. A semeadura que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele entregou o seu único filho. O regar que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele derramou do seu Espírito. Portanto, Deus já semeou e regou sobre nós. Por isso a colheita que Ele tem são vidas salvas e eternas. E aí é como se Ele dissesse: agora é a vez de vocês. Eu já semeei, já reguei, vocês já tiveram a colheita da salvação e da vida eterna de vocês. Então agora o que vocês querem mais além disso? Ah, Deus, a gente quer um monte de coisa. Então comece a plantar e regar esse monte de coisa aí, ué. Deus nunca vai pedir da gente algo que Ele já não tenha feito antes. O Deus que nos manda amar já nos amou antes. O Deus que nos manda perdoar já nos perdoou antes. O Deus que nos manda semear já semeou antes. Portanto, como imitadores de Deus, e essa é a expressão que Paulo usa também nessa carta, como imitadores de Deus, nós precisamos ser semeadores e regadores, para que Ele tenha onde dar o crescimento. Vamos imitar o nosso Senhor e semear o melhor, porque Ele não semeou de qualquer jeito, Ele semeou o seu único filho. Vamos regar com qualidade, porque Ele não regou de qualquer jeito, Ele derramou do seu Espírito. Portanto, um Deus que semeou do seu único filho e derramou do seu Espírito, não pode receber de nós uma colheita de qualquer jeito, uma semeadura de qualquer jeito, e regar de qualquer jeito, com o que sobra, com o que dá. Um Deus que nos dá tudo antes e nos dá possibilidade de crescimento, de colheita abundante. Como é que a gente vai responder a isso de maneira mesquinha, igual os coríntios, sendo infantil, ciumento, brigão, fazendo questão de mixaria? A glória é toda de Deus. Mas Deus não pode ser glorificado sem haver uma semeadura decente.